O agro não é só o mocinho, o agro é o herói. O cara que vive na metrópole não sabe absolutamente nada do que acontece lá. No episódio de hoje eu converso com o Dr. Vinícius Runhoff, advogado especializado em agronegócio em Tangará da Serra, Mato Grosso. Que país no mundo determinou que 20, 50, 80% das suas áreas produtivas fossem preservadas? Que país do mundo fez isso? Só o Brasil. A Rússia só não produz na Sibéria porque não dá. Isso só existe aqui. Em pouco mais de 60 minutos, ele revela por que o agro brasileiro é protagonista da economia, como cumprimos a legislação ambiental mais rigorosa do planeta e de que forma ONGs, novas taxações e decisões judiciais podem sabotar nossa competitividade. Quando você passa a encarecer aquilo ali e uma ONG proíbe ou influencia uma decisão judicial, você acaba tirando a competitividade. Não conheço nenhuma indústria grande em nenhum lugar do mundo que não teve apoio governamental. Também discutimos o impasse sobre terras indígenas e sucessão familiar no campo. Por que no Brasil o índio não pode fazer o que ele quer com a terra dele? A gente está obrigando indivíduos a viverem como homens das cavernas em pleno século XXI. Quer entender a força e as fraquezas do setor que sustenta o Brasil? Então assista este episódio do Rodricast. As pessoas param na manchete. Não entra na profundidade. Vinícius, o agro é o principal setor econômico do Brasil, certo? Com toda certeza. E existe um lado que diz que ele é o vilão e o outro lado diz que ele é o mocinho. E essa briga ela já existe há muito tempo. No teu ponto de vista, em que lado que o agro tá? O agro não é só o mocinho, o agro é o herói, Rodrigo, né? O agro, além desse viés econômico todo que hoje existe, que é visível, é perceptível, né? Traz dinheiro de fora e distribui entre todos os brasileiros aqui, né? Então, como um exportador, ele pega o dinheiro que está lá na China, nos Estados Unidos, na União Europeia, e pega esse dinheiro e traz para nós. Para nós quem? Para toda a população brasileira poder usufruir, né? Então, fora esse viés, o agro faz tudo isso preservando o meio ambiente, né? Construindo uma nação, incentivando que outras áreas se desenvolvam também, né? Porque você constrói uma cadeia econômica através disso, né? Então, sim, o agro é o grande, não é só o mocinho. Eu acho que o agro é o herói da economia hoje em dia. Recentemente o Haddad falou que precisa cortar o financiamento do agro, né? Que segundo a visão do governo, o governo sustenta o agro, né? Como que você vê isso? O governo, na minha opinião, ele está perdido, né? Ele já não sabe, né? Sim. É você pegar o teu camisa 9 e você querer machucar o joelho dele, né? Eu tenho a mesma impressão. Vamos pensar assim, se você tem o único setor que você ainda... O Brasil conseguiu não quebrar ele, né? Porque a indústria já quebrou, foi tudo para a China, Malásia e tudo mais, né? O setor de serviços, ele depende de outros setores, porque você só compra serviços se existir dinheiro. Exato. Né? E daí você vai e no teu camisa 9 e fala assim, vamos dar uma pancada no joelho dele. Vamos né? contundir ele. Porque eles estão ganhando muito. Ao invés de você pensar em como os outros setores jogarem bem, não, vamos machucar isso aqui que daí todo mundo joga mal. Não faz sentido, né? Então, assim, o governo está absolutamente perdido. Ele não sabe mais o que fazer e daí ele precisa arrecadar mais de uma forma imediatista. Sim. Né? Estão pensando numa reforma tributária, pensando no hoje, como arrecadamos mais a partir de 2026, 27, 28, né? Então pensando num curtíssimo prazo. Sim. Vão arrecadar mais, mas vão acabar quebrando o Brasil de uma forma jamais vista, eu acredito. Você acha que eles vão efetivamente atrapalhar mesmo o agro? Eu acho que vai... De uma maneira mais permanente? Eu acho que vai... Isso é fato, né? Sim. Vai ter um imposto que... O imposto vai passar a atingir os produtores rurais diretamente. Hoje que não atinge. Hoje eles pagam impostos, eles não recolhem a boleta, vamos dizer assim, né? Sim. Mas eles vão passar a recolher a partir de 2027 ali, né? Sim. Então, assim, 11%
num setor que você não controla, você não determina o preço, né? O agro é uma questão muito diferente, vamos dizer assim, né? Bem diferente. Você não controla o clima, você não controla as chuvas, você não controla o preço, né? Porque você compra commodities, porque as sementes são commodities, o adubo é commodity, os defensivos são commodities, tudo são commodities. Sim. Então você não tem controle nenhum sobre o preço de compra dos teus insumos. Sim. E também você não tem controle nenhum sobre o preço de venda do teu produto final. É o exemplo máximo do que é um livre mercado. Exatamente, né? Então você tem uma insegurança. Houve anos que foram muito bons para o agro, há alguns anos atrás, houveram. Mas ninguém lembra os anos difíceis. De quebra de safra. De quebra de safra. Quebra de safra é independente de qualquer coisa. Sempre, né? vai acontecer. Vai acontecer todo Sim. ano. Né? Então, assim, às vezes um produtor teve anos muito bons, ele pegou aquele dinheiro todo, ele investiu de novo no negócio dele, ou comprou mais Sim. terra, renovou maquinário, fez armazém, faz todo um processo ali. E daí ele passa por 2 anos de crise, seja crise climática, chuvas, Crise ou de crise consumo. de preço. Né? Crise de consumo. É o que a gente está vendo aí. Exatamente. E aí você vem, e daí você chega num ponto que você fala assim, olha, agora, antes estavam esbanjando, agora não estão. Cara, não faz sentido, sabe? Sim. É muito imprevisível o agro, né? É uma indústria a céu aberto. Exato, exato. Você imagina você ter uma padaria, só que ao invés de você estar fechadinho, isolado ali, você está fazendo pão sem saber se vai chover, se vai ventar, se vai trazer poeira, se não Sim. vai. Essa é a complexidade. A complexidade do agronegócio. Você falou a questão ambiental e a questão de clima, e uma das principais questões é essa, né? O Lula está, nesse momento, o episódio vai ser postado mais lá na frente, mas está indo para o Canadá falar sobre questões climáticas, né? E uma das grandes queixas que se fazem ao agro brasileiro é exatamente da questão da destruição do clima. Você acredita nisso? Olha, eu não tenho capacidade técnica científica para falar sobre o clima. O que eu vejo, né? Se há problemas climáticos, isso não pode ser colocado na conta do produtor rural brasileiro. Isso pode estar com problema na China, na Europa, onde já destruíram tudo, nos Estados Unidos, que gasta muito mais CO2 do que capta da atmosfera e tudo mais. Nunca do produtor rural brasileiro, nunca do Brasil, tá? Como país. Né? Que país no mundo determinou que 20%, 50%, 80% das suas áreas produtivas fossem preservadas? Que país do mundo fez isso? Só o Brasil. Se você me der um exemplo, né, eu já ficaria feliz. Né? Vamos lá na França e vamos falar assim, França, daqui para frente você vai preservar 5% das suas áreas. E não estamos falando do indivíduo, estamos falando do país. Você acha que a França ela vai fazer isso? Você acha que se você chegar lá na China e falar, olha, tá vendo essas áreas aqui que vocês têm campos abertos plantando arroz? Agora 20% desses campos nós vamos preservar. Preservar como? Vamos replantar as florestas. E aqui no Brasil, o que a gente faz? No mínimo, na floresta amazônica, lá no bioma amazônico, 20%. Lá é 80% das áreas. 80% das áreas tem que ser preservadas. Isso é uma política de Estado. Nós já estamos adaptados a isso. Entendeu? Ou seja, quando a gente fala que é o herói e não o vilão, não é nem o mocinho, né? É o herói. Porque aqui no Brasil, a gente tem políticas de Estado que protegem de 20% a 80% das áreas naturais. Então, assim, como assim? Como que vocês querem colocar a conta do clima no produtor rural brasileiro? Sim. Não, isso aqui é uma proteção de mercado. Isso exatamente. É exclusivamente uma proteção de mercado. Da seguinte forma, eles viram que a agricultura tropical, né, que é implementada no Brasil ao longo, principalmente dos últimos 20, 30 anos, ela
é muito mais eficiente, muito mais desenvolvida que a agricultura subtropical que é desenvolvida na Europa, até mesmo um pouco no sul do Brasil e tal, mas aqui a gente tem uma questão tropical que ela é totalmente diferente. A gente tira os outros da concorrência. Então, o que acontece? Eles acabam querendo imputar regras mais rígidas para o Brasil. Por conta de uma questão de competitividade. Por uma questão de competitividade. E aí usam o clima como... O clima é o maior subterfúgio, né? Sim. Entendeu? Vamos lá, porque assim, se você pensar, o Brasil ele tem uma capacidade ali, se você ir para os estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, principalmente, você consegue fazer 3 safras na mesma área. Sim, sim. Então esse é o principal ponto, vamos dizer assim, né? Enquanto outros países você tem que esperar o solo descongelar para você... Morei nos Estados Unidos no cinturão do milho. Então, é isso aí mesmo. Então você espera descongelar, você prepara a terra, planta, colhe e espera ela congelar de novo. Exato. Então... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não. Né? Produtividades altíssimas, ótimo. Não estamos entrando nesse ponto. Agora, quando você fala em produtividade de alimentos por hectare por ano, então a gente vem, planta uma safra de soja, depois planta uma safra de milho, depois você, junto com o milho, já planta braquiária e depois você ainda cria gado lá por aproximadamente 6 meses dentro dessa mesma área. Sim. Ou seja, você fez ali 3 safras no mesmo ano sobre a mesma terra. Sim. Quanto isso agrega de alimento para o mundo? Onde é mais vantajoso se produzir? Isso, quem está nos ouvindo aí, assistindo e falar em gestão, eu não preciso nem entrar nesse mérito, né? De ponta, não tem... Então você tem alguém que você produz 24 horas por dia e outro que produz 8 horas por dia. Exato. Qual que você contrata? Exato. E a questão das ONGs em tudo isso, né? Porque a gente vê, assim, massivamente organizações não governamentais financiadas, estrangeiras, né? Com financiamento estrangeiro, e acho que corrobora com o que você falou, no sentido de ser um movimento político, econômico, mais do que um movimento climático, social. Eu acho que tudo, uma coisa vai levando a outra, né? Eles viram que a eficiência brasileira aumentou demais. Sim. Né? A produtividade, nós passamos de ser um importador de alimentos na década de 60 para ser o maior exportador de alimentos agora nos últimos 10 anos. Sim. E a tendência é que... Aumentar. Com a mesma área plantada, sem ampliar a área plantada, sem nada disso, a gente é o maior exportador de alimentos. Então, o que acontece? Como que esses países eles vão vir e atacar diretamente o Brasil? Eles não podem, né? Então, o que acontece? Você começa a financiar ONGs, e essas ONGs fazem um barulho. Principalmente aqui vem para as regiões mais metropolitanas do Brasil, Sim. que tem um afastamento muito grande com o agro. Esse ponto, desculpa te interromper, mas esse ponto é extremamente importante. O cara que vive na metrópole não sabe absolutamente nada do que acontece lá. Exato, né? Nada. A história contada é a que fica. O ovo nasce no mercado. O ovo nasce no mercado, é mais ou menos isso. A carne brota de uma máquina ali do freezer. O ovo não nasce naquela cartela? Nasce na cartelinha ali. De agora, 24? Agora tem umas cartelinhas até de 10 ovos. Era 12, mas agora é 10. Daqui a pouco é 8. Mais ou menos isso. Então, assim, mas essa é um subterfúgio que eles acabam precisando utilizar, são as ONGs. Então, o que elas fazem? Elas, por não ser um órgão governamental ou ligado diretamente a uma empresa, algum nome, alguma figura pública, eles fazem esse trabalho, que é o quê? Ir minando e disseminando informações falsas e trazendo, fazendo um terrorismo sobre aquilo que está sendo produzido, sobre aquilo que está sendo desenvolvido e tudo mais, que é justamente para minar o negócio de uma forma e encarecer. Agentes não governamentais e governamentais, como você falou, minando a produtividade. Exatamente. Então você
quando você passa a encarecer aquilo ali, você acaba tirando a competitividade. Então, assim, quando você pega e uma ONG proíbe ou influencia uma decisão judicial porque a opinião pública está falando que uma estrada de ferro que vai passar ao lado da BR-163 lá no Mato Grosso, entre Mato Grosso e o Pará, ela é prejudicial ao meio ambiente, que você vai passar ao lado de uma BR já existente, onde você vai utilizar 50 metros a mais de área, vamos dizer assim, né? E isso vai ser prejudicial ao meio ambiente e tudo mais. E altamente benéfico para o transporte, né? Mas assim, não vai ser prejudicial ao meio ambiente. Porque você está tirando quanto de CO2 dos caminhões que transitam naquela mesma BR? Fora o desperdício de grãos que ficam nas estradas por transporte. E outra essa conta ela é absurda. E tem mais uma conta que é o seguinte, que muitas vezes não se leva em conta. A conta de vidas humanas. Sim. Você quer preservar o mundo para quê? Se você permite que pessoas sigam morrendo naquelas rodovias por transitarem em excesso de número de veículos na rodovia. Sim. Então, assim, mas aí vem a ONG, faz um barulho gigantesco, consegue influenciar alguma decisão, pelo menos muitas vezes por um certo período de tempo, mas atrasa em 10 anos o desenvolvimento, né? E você vai acabar minando dessa forma. E esse tipo de exemplos aqui, a gente está citando que é a Ferrogrão lá, entre Mato Grosso e o Pará, mas existem centenas no Brasil. Então, qual que é a forma mais fácil de você minar isso, né? Essas ONGs, elas fazem congressos, elas fazem eventos, chamam muitas vezes pessoas do poder público para participarem. Então, elas fazem todo uma encenação de que elas estão apenas querendo contribuir, que elas querem participar, que elas querem ajudar, que elas querem dar informação. Quem entende o mínimo de políticas entende esse teatro. Né? Mas quem não entende de política não entende esse teatro. Então, assim, a gente muitas vezes vai nesses congressos, nesses eventos, justamente para entender o que eles estão pensando, mas você passa a entender qual que é a ideia da rastreabilidade da carne, coisa e tal. É para você ir pegando. E isso você beneficia grandes grupos e você tira do jogo pequenos produtores. Porque assim, os grandes grupos, eles conseguem se organizar e cumprir essas regras. E os pequenos? Os pequenos são os mais prejudicados. O que eu vejo de fora os médios, hoje, né? É essa proteção a grandes grupos do Estado, certo? Na prática. A dificuldade para o pequeno grupo, mas um discurso de que o grande grupo é vilão. Entre o discurso e a prática tem uma diferença. Então, na prática, você beneficia os grandes grupos com financiamentos, empréstimos, legislação, lobby e tudo mais, prejudicando o pequeno produtor. Mas o discurso precisamos valorizar o pequeno produtor, reforma agrária já e tal. Acabe com a oligarquia dos grandes produtores e tal. Então, assim, existe uma coisa na prática e uma coisa de fato. Assim... Isso confunde a população. Uma coisa que eu sempre falo, eu nunca critico grupos grandes. Por quê? Porque todo mundo que é pequeno quer ser grande. Claro. Então, assim, eu sou pequeno, eu quero ser grande. Eu não conheço nenhuma indústria grande, nenhum lugar do mundo que não teve apoio governamental. Eu acho que é difícil. É difícil. Para você ser muito grande, você precisa do apoio do governo. Não, eu concordo, você tem que ter apoio, mas muitas vezes o apoio é não atrapalhar. Né? Então, assim, atrapalhando já ajuda muito. A gente não pode condenar alguém por ser grande que, não, mas teve apoio do governo, teve isso, teve aquilo. Não, o apoio é necessário. O apoio é necessário. Né? O governo está aí para isso. E você tem que jogar com as cartas que você tem na mão. Exato. Se você consegue... É o que você falou, investe no teu camisa 9. Investe no teu camisa 9. Investe no camisa 9. Então, assim, se o governo vê que o agro hoje representa 1/3 do PIB do Brasil, o que você faz? Fomenta. Não, vamos tirar ele de jogo? Não. Fomenta. Fomenta, né? Aumenta. Ajuda o que está grande e ajuda os pequenos a ficarem grandes. Exatamente. Né? É isso. Então, assim, e essa questão do pequeno, através da reforma agrária, minha visão é uma questão utópica que foi criada no Brasil. Sim.
a forma como foi criado isso, né? Que não deu certo até hoje, a gente segue insistindo, tentando inventar, mudar fórmulas, mas assim, esses movimentos sem terra e coisa e tal, eles são só para engordar bolso de político. É movimento político. É movimento, não é um movimento político, social, entendeu? né? E assim, para você ver aqui... A ideia do movimento social é muito boa, mas ele é um movimento político. Não, e assim, é para pessoa aqui do eixo Rio-São Paulo botar um bonezinho vermelho na cabeça, porque eu sou contra o sistema, porque eu sou contra o agro e coisa e tal, mas não entende nada, não entende nada. Não entende nada que para a reforma agrária uma coisa é necessária. Quem vai ganhar terra, quem vai comprar terra, ele tem que ter aptidão agrícola. Tá? Quem não tiver, não adianta. Você vai dar terra, o cara vai arrendar, vai vender, vai passar para outro ou vai abandonar. Exatamente. Tá? Porque quem trabalha na terra, e seja o grande produtor ou pequeno, ele é acostumado a acordar 4 horas da manhã. Ele é acostumado a não ter sábado, domingo, feriado. Trabalhar no frio, na chuva, no sol. Exatamente, entendeu? Ele é acostumado a, na chuva, ter que desatolar maquinário, ele ter que reformar a própria estrada, ou ele ter que tirar leite e catar os ovos das galinhas, o pequeno produtor, na madrugada. Sim. Entendeu? Ele tem essa aptidão. Quando você vem para a cidade, mesmo um cara que trabalha em serviços degradantes, o pedreiro e tudo mais, ele não tem esse trabalho de quase 18 horas diárias, muitas vezes, de serviço. Entendeu? Ou seja, o agro é um trabalho pesado. É um trabalho pesado, né? Então, assim, principalmente para o pequeno produtor. Acho que todos, sabe? Né? Porque aí o grande ou o médio ali, que ele já tem uma plantação escalonada, vamos dizer assim, né? Que já com tá mais maquinário, uma escala, com mais maquinário. Pô, o cara uma hora ele planta sem saber se vai chover, colhe torcendo para não chover, e muitas vezes ele está com um problema que ele está rezando que chova num lado da fazenda e que não chova no outro, né? Porque um ele plantou e o outro já ainda está colhendo. Tem que dividir bem a reza. Né? Entendeu? Então, assim, a mulher reza para que chova do lado de cá, o marido para que não chova do lado de cá. Então, assim, então você tem que ter, muitas vezes, não dormir, o cara preocupado, é uma questão difícil, né? Sim. O pequeno é mão na massa mesmo. Então ele tem que ter aquilo ali, ele tem que plantar hortaliça, ele tem que plantar e tal. E são perfis diferentes, sabe? Tem muito pequeno produtor que consegue trabalhar e ganhar muito dinheiro, sim, principalmente você pensando em áreas pequenas de terra. Por quê? Porque ele trabalha daí com produtos que têm maior valor agregado. Sim. Então, um pequeno produtor ele não pode plantar soja ou plantar milho. Porque... é produção de larga escala. Porque isso é larga escala. Sim. Então você ganha... Quem produz em larga escala ganha menos por hectare, mas como ele produz muitos hectares, ele ganha bem. Sim. Agora, um pequeno produtor, 1, 2, 3, 4, 5 hectares, ele não pode plantar soja ou milho. Por quê? Porque ele tem que optar por culturas como leguminosas, frutas, hortaliças e coisa e tal. Por quê? Porque ele controla isso de uma forma muito mais capacitada, porque ele vai estar acompanhando pezinho por pezinho ali. Então ele vê o crescimento. Quando em grande escala você não vê isso, né? Você vai pela média, você vê como está um talhão. Um talhão tem 200 hectares, 100 hectares. Sim. Né? E o pequenininho não, né? Isso também estou falando aqui dependendo da região do Brasil. Como eu vejo uma realidade do Mato Grosso, então são as grandes propriedades. Né? Né? Então, assim... Mas você vai para o Paraná, logicamente, você tem produtores ali de 30 hectares. Sim. Já é difícil e tudo mais, né? E essa pessoa normalmente já é uma agricultura ainda, por mais que as áreas sejam um pouco maiores, mas ainda uma agricultura familiar, né? É ele, o pai, o filho, que no próprio trator, a própria colheitadeira, eles fazem a revisão dos maquinários. Ou seja, ele é agrônomo, ele é fazendeiro, ele é mecânico, ele é construtor. E daí vem um papel importante de cooperativas, né? De empresas que dão consultoria, né? E tudo mais. Então, assim, hoje a pessoa que plantava há 10 anos atrás é totalmente diferente da que plantava há 5, totalmente diferente da que planta hoje. Sim. Tá?
A tecnologia ela tem evoluído radicalmente, entendeu? No setor. O agro vem aumentando as médias de produção. A gente acompanha ali. Há 10 anos se falava em uma média de 52 sacos de soja por hectare. Hoje o pessoal está colhendo lá na nossa região 75, 78, uns mais de 80 já, de média. Sim, de média. Então, assim, é uma evolução de mais de 50% em Sim. produtividade. Produtividade, né? Produtividade média. Hoje, do ponto de vista de legislação, que nota se daria para o Brasil com relação a que a gente falou de proteção e proteção ambiental e... A nota do Brasil em proteção ambiental, 10. Tá? Porque você não tem parâmetro. Não existe nada próximo. Não existe nada igual em nenhum outro lugar do mundo. Não existe nada próximo. Tá? A coisa mais próxima que se existe de uma legislação ambiental que é brasileira é o Paraguai. Que também possui reservas. Tá? Legal. Possui reservas particulares dentro das propriedades. Então, o mais próximo que a gente pode ter aí é o Paraguai. De resto, não tem nada próximo, né? A Rússia só não produz na Sibéria porque não dá, porque é permafrost lá. Sim. Porque se pudesse, eles descongelavam e produziam. Isso é fato, né? E não iam ficar lá, vamos proteger as florestas da Sibéria. Não vão, entendeu? Isso só existe aqui, né? E é aquela questão que a gente tem muito, que é como que chama lá? Aquela síndrome do vira-lata, né? Que o brasileiro tem, né? Sim. Não, nós temos que ouvir o que esses europeus estão falando para nós, porque eles porque eles são mais destruíram inteligentes. Tudo, né? E a gente passa a ser uma colônia europeia, uma colônia americana, ouvindo esse tipo de coisa. Sim. Ao invés da gente ser o protagonista, falar assim, olha, nós somos os melhores, eles têm que nos ouvir. Exato. Né? Porque se minha produtividade é maior do que a deles, eu sei alguma coisa, né? Não, a produtividade é maior. A proteção ambiental é maior. Né? A preservação é maior. Sim. Né? Então, assim, a gente produz... Eficiência é maior. Dessa tecnologia que é usada no campo, quanto é feito no Brasil e quanto vem lá de fora? Hoje muito ainda é vindo de fora, assim, principalmente falando em maquinário, né? Maquinário é praticamente tudo de lá. Maquinário... Pesquisa científica da Embrapa. Mas tem muitas empresas gigantescas do Brasil, sabe? Sim. E muito boas ali, principalmente o Rio Grande do Sul tem uma cultura já de empresas que são referência, pelo menos no Brasil, mas eles exportam para diversos países. O que nós não temos hoje são as grandes máquinas, né? Sim. Mas assim, questão de pulverizadores, às vezes plataformas de colheita, várias outras coisas, plantadeira e tudo mais, que são acoplados ali, isso tudo o Brasil detém uma tecnologia gigantesca, talvez que se adeque muito à nossa realidade, né? Mas, assim, os grandes tratores hoje, colheitadeiras gigantes e tudo mais, aí elas são empresas internacionais. Trazer o último assunto polêmico do agro aqui, que eu gosto de fazer essas perguntas exatamente por aquilo que a gente estava falando aqui, né? Existe uma visão de quem está no grande centro e existe uma visão de quem tem lá vivendo a realidade. E aí eu brinco, né? Se eu achasse que o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro da Rede Globo, eu jamais iria para lá. Nem para passar um fim de semana. Né? Mas quando você vai lá, você sabe que algumas coisas acontecem, mas não é naquela proporção em que é divulgado. Né? E sim, tem um problema grave lá que precisa ser equacionado. Né? Eu morei lá e não é exatamente aquilo, mas passa por aquilo. E aí eu queria trazer aqui a história do indígena. Né? Então, das reservas indígenas. E por que no Brasil o índio não pode fazer o que ele quer com a terra dele? Cara, Rodrigo, a gente está condicionando indivíduos a viverem, está obrigando indivíduos a viverem como homens das cavernas. Sim. Em pleno século XXI. Sim. Né? Isso, talvez daqui a séculos vai ser estudado e lembrado, mas na minha opinião é assim, é você obrigar pessoas a viverem de uma forma e não dar opção a elas. Sim. Né?
Eu sou paranaense, filho de gaúcho, né? Minha vida inteira eu fui em centros de tradições gaúchas. Meu pai vai hoje, nós moramos lá no Mato Grosso, meu pai assíduo frequentador, eu um pouco menos. E por que eu falo disso? Porque é um centro de tradições. A gente mantém as tradições gaúchas lá dentro. Sim, as pessoas são muito mantêm. fortes as tradições. Tem centros de tradições nordestinas muito fortes no Brasil. Sim. Inclusive na cidade onde eu moro, Tangará da Serra, tem um centro de tradições nordestinas. Lá foi muito ativo, hoje está um pouco mais parado, mas sim, tem as festas, tem tudo, né? Preservação da cultura se faz através dos centros. A gente tem uma tradição de festa junina, nordestina e tudo mais, coisa linda e tudo mais, né? Mas nem por isso, tanto o Rio Grande do Sul quanto o Nordeste, eles ficaram à mercê do desenvolvimento. Ninguém falou assim, olha, gauchada, aí vocês parem agora e vocês vão criar cavalo crioulo e não vão mais fazer nada. Aqui vocês não plantam, aqui vocês não colhem. Para preservar a sua cultura. Né? Ninguém chegou lá no Nordeste e falou assim, olha, vocês aqui, vocês não podem desenvolver energia eólica, vocês não podem desenvolver indústria, vocês têm que ficar o quê? Vocês têm que fazer o que vocês faziam na Caatinga há 300, 400 anos. Ninguém falou isso. Não. Né? Mas para o índio... Mas para o índio, você tem 10 milhões de hectares aqui. Mas você tem que deixar como era e você não pode sair daí e você tem que permanecer como um índio. Não, mas eu quero desenvolver, eu quero ter indústria aqui dentro, eu quero fazer alguma coisa com a minha terra. Você está dizendo que é minha. Então, mas está dizendo o que eu posso fazer. Não. A terra é sua, mas você não pode nem usar, nem gozar e nem dispor da forma como você quiser. Né? Você acha que isso atende a quem? Eu acho que tem muito boa intenção inicial, entendeu? De preservação ambiental, da cultura. Não, tem muito essa questão das ONGs internacionais. Vamos no histórico, né? Eu acho que tem muito de uma ideia inicial de que os índios estavam sendo desapossados realmente. Né? Fato. Isso 100 anos atrás, né? Sim. Então você tinha uma questão assim de que você... Há 500 anos atrás, né? Mas assim, essa não vamos nem contar. Não vamos nem contar. Não vamos nem contar. Vamos para uma era mais moderna, vamos dizer assim. Né? Que os grandes latifundiários, sem problema nenhum, eles iam simplesmente empurrando índios, né? Hoje isso não acontece. Não acontece. Hoje todo índio ali, ele tem uma Starlink, ele tem um celular e ele bate foto, filma. Se alguém quiser fazer alguma coisa nesse sentido... Em tempo real e acabou. Em tempo real, né? Mas isso já vem de tempos, vamos dizer assim, um reconhecimento disso. Só que qual que foi o problema? Talvez nessa boa intenção do passado da de necessidade falar, de fato, né? Porque senão talvez houvesse nesse tempo passado lá uma mascaração, né? Não, a terra continua sendo tua, mas vamos começar a plantar, vamos começar a colher e tal. E a terra, na verdade, já não seria mais do índio. Sim. Né? Por uma pressão ali. Mas isso estamos falando há, 40, 50, 60 anos, no mínimo. Né? Sim. De lá para cá, já não. Agora, você condicionar esse povo todo a que eles, vocês vão viver de uma bolsa FUNAI aqui, de uma ajuda aqui, e podem fazer seu artesanato para vender, e vocês não podem fazer nada além disso. Você impede o desenvolvimento. Você perde o desenvolvimento. Exato. Né? São seres humanos como nós. Sim. Entendeu? Ou você me prova que eles são uma espécie diferente. É o que você falou do homem da caverna, né? Se for então para preservar, vamos voltar para dentro da caverna. Vamos todos, né? E ficar fazendo desenho dentro da caverna na pedra. Exatamente. Os homens saem para caçar, as mulheres ficam cuidando da prole. Sim. E vamos manter esse nível de cultura. Você acha que isso é sustentável? Você vê vontade política para mudar essa situação? Porque hoje, quando você vê, dentro lá das florestas, o índio está morrendo de fome, não dá possibilidade para ele se desenvolver? Você depende de ajuda. Você vê o caso dos Yanomamis lá. Confesso que nem acompanhei tanto. Vejo as notícias, mais as manchetes do que as notícias, porque acho que já é tanta coisa ruim do governo que você fala, isso aqui é mais uma, né? Mas assim, é uma coisa grave, entendeu?
E qual que é, na minha opinião, o mais grave disso tudo? É que você não dá oportunidade de que essas pessoas protejam a sua própria família. Sim. Você não dá oportunidade que o indivíduo se proteja. Sim. Né? Não, o Estado tem que levar o medicamento, tem que levar a saúde, tem que levar o alimento. Dependência tem que do levar. Estado. Cara, mas assim, são pessoas, pô. Por que esse cara ele não pode falar assim, eu vou proteger a minha família, então eu vou produzir, eu vou comprar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele não pode. Por quê? Porque ele não pode produzir lá. Né? Então ele não pode exercer o direito que todos os outros brasileiros têm. Que é o quê? Proteger a sua própria família. Que acaba sendo inconstitucional. É inconstitucional. Existe um né? direito Então, assim, constitucional. É muito difícil essa questão do indígena. Né? Então você pegou muitas das áreas brasileiras estratégicas brasileiras, áreas estratégicas brasileiras, por interesses de ONGs internacionais, que estudam, conhece o Brasil melhor do que nós. Tá? Que entende do solo, dos minerais, Isso, e transformou né? em área. Então você foi lá, olha, tal lugar lá tem uma reserva de potássio gigantesca, potássio essencial, cloreto de potássio para agricultura. Né? Hoje você tem que importar o cloreto de potássio, muitas vezes das aldeias indígenas do Canadá, Sendo que você tem aqui dentro. sendo que você tem aqui nas suas próprias aldeias indígenas. Sim. Então, assim, qual que é a diferença do índio lá para o índio daqui? O índio de lá, você está pagando o produtor rural brasileiro, as empresas aqui, estão pagando royalty para o índio canadense, ao invés de estar pagando royalty para o índio brasileiro. Entendeu? Sim. Mas você concorda comigo que você estaria dando condições para os índios brasileiros, pelo menos daquela reserva, de serem autossuficientes. Sim. E assim, não quer dizer que você vai detonar com a reserva dele. Você vai lá, tira aquela reserva, vai durar 500 anos, né? E mas você abriu 50 hectares agora, daqui 30 anos você vai tirar esses 50 hectares e ali você planta de novo a floresta, né? Sim. Você faz todo o reflorestamento e tudo mais. Que é possível. Que é possível. Isso é feito com extração de ouro e coisa e tal. No Brasil, as empresas sérias fazem isso há décadas já no Brasil. Sim, sim. Né? Talvez em outros lugares não, mas aqui no Brasil isso é levado muito, muito a sério. Sim. Né? E você estaria tirando isso com um custo muito menor, pagando para os índios brasileiros para ter impostos, benefícios. Imposto, benefício, você não está levando escola, tudo. Porque assim, muitas vezes as pessoas pensam que mas o cara está exportando e está trazendo. Ele não vê o que é esse trazer o dinheiro para dentro. Se você pega e vai comprar o adubo lá na Rússia ou lá no Canadá, o dinheiro que sai daqui para você comprar lá, ele vai ser gasto por cidadãos canadenses. Exato. Então, assim, você vai lá, paga uma indústria de lá. O que essa indústria vai fazer? Ela vai contratar diversos funcionários, esse dinheiro vai distribuir, os donos vão comprar uma casa maior, vão trocar o carro. Mas quem constrói aquele carro? Outros produtores. Quem constrói a casa? Outros produtores. Quem compra o alimento? Então, assim, é uma cadeia. Sim. Agora, se você faz aqui... Não, então tá. Os índios vão explorar essa jazida de... Vamos lá, a gente falou do adubo ali, né? Acho que é cloreto de potássio. Não tenho certeza também, mas não vem ao caso. Quem vai explorar? Os índios. O que eles vão fazer com o dinheiro? Eles vão comprar um carro para eles. Eles vão comprar uma moto. Eles vão dividir entre eles. Eles vão comprar alimento no mercado. Vão construir prédio. Quem trabalha no mercado vai dar mais movimento para açougue. Mais um açougueiro é contratado. Entendeu? Então, assim, agora, ou você alimenta esse dinheiro aqui, ou você alimenta lá. Porque o adubo ele vai ter que chegar para produzir o alimento que é a soja lá, o milho e qualquer outro produto. E é tão simples de entender essa matemática e tão difícil de compreender por que isso não é colocado em prática. É a história da vontade política. E tem o lobby internacional. Tem o lobby internacional. Tem uma questão que eu vejo hoje, por exemplo, entidades, a ProSoja, brilhantemente, vem fazendo um trabalho ao longo de mais de 20 anos agora, que é um pouco de trazer essa consciência para as pessoas, né? Acho que ano passado, ano retrasado, quem fez o circuito, a ProSoja, foi o Caio Coppola. Tá. Esse ano foi o Sérgio Sacani.
Tá bom. Então, assim, por que eu vejo que isso é importante? Trazer para o mainstream, né? Você traz para o mainstream, mas não só para o mainstream. Você traz para pessoas que são influentes e, apesar de eles serem pessoas extremamente sensatas, né? Sim. E trabalham muito com a lógica, uma coisa inteligente, né? Eles replicam esse conhecimento de forma orgânica ao longo dos próximos 10, 15, 20 anos. Sim. A experiência que eles tiveram lá, quando alguém chegar no programa deles e for falar uma besteira, ele vai falar, não, pera lá, eu fui na fazenda do senhor fulano de tal lá, viu em logo. A maior preocupação dele é com o lago que ele tem lá, com o riozinho que ele tem lá. Ele tem o maior orgulho da área da APP que ele preserva. Da lá, preservação entendeu? Dele. Ele faz aceros lá. Os aceros são áreas entre onde tem plantação ou pasto e a floresta. Aceros gigantescos para o fogo não pular. Muitas vezes, se pegar fogo no pasto, não pega na floresta. Sim. Então, assim, tudo isso aí é o quê? É um conhecimento que é transmitido de uma forma, principalmente para você conseguir conectar os pontos. Sim, né? sim. A gente teve um distanciamento e tem essa polarização que tem na economia, na política, ela acaba tendo de conhecimento. Muitas vezes, a pessoa que só vive do comércio, da indústria e dos serviços aqui, está num mundo aqui, ela não consegue enxergar... Não sabe nada. Não consegue enxergar o que tem lá não tá, trás. Não tá vendo o que tá lá. Né? E o pior hoje a gente vive numa sociedade de opinião. Todo mundo tem opinião de tudo. Todo mundo tem opinião. A gente tá vendo isso agora. A quantidade de especialista em Oriente Médio. Sim. Nossa, mas como tem especialista? E aí você pega uma matemática que eu falo que é a incoerência. O percentual de brasileiros que tem o hábito de leitura é muito baixo. Extremamente. Mas tem especialista de tudo. Sim. Certo? Não, e você quer ver o que é mais difícil hoje? Até a gente estava conversando esses dias, você fez uma chamada irônica um tempo atrás, o pessoal veio malhando. Sim, claro. Porque isso é o que mais acontece. As pessoas param na manchete. Não entra na profundidade. E muitas vezes a gente chama você também como comunicador, eu também, e todo mundo que está nas redes, ele faz uma manchete bombástica ali, e não estou nem criticando isso, né? Se você não desvirtuar, mas você usar isso de forma coerente, para ser o gatilho para chamar a atenção. Para chamar a atenção, mas vira um gatilho de debate. Mas hoje não vira nenhum gatilho, hoje vira o conteúdo. A pessoa só lê aquilo. A manchete virou conteúdo. Se você tiver mais do que 8 palavras numa manchete, já não vai ler inteira. Isso é extremamente perigoso quando a gente fala de conteúdo. Né? Mas há esperança. Ontem à noite fui comer um lanche lá com a minha filha, com meu enteado e com 2 amigas da minha filha. E aí elas estavam falando, todos têm 15 anos. Eles estavam falando que estão começando a perceber que certos movimentos não defendem aquilo que eles dizem que eles defendem. Aí eu falei, há esperança. Um senso crítico, né? Tá faltando senso crítico das pessoas. Não, e mais que isso, acho que quem mais ataca, ele está atacando a outra parte das coisas que ele faz. Exato. Entendeu? É incoerência. As coisas que estão acontecendo hoje já acontecem há muitas décadas. Sim. Só que hoje a gente vê tudo em tempo real. Exatamente. Isso promove um incêndio de narrativa. As narrativas ficam incendiadas. E como todo mundo tem opinião sobre tudo e o poder da manchete é muito forte, fica muito fácil você dominar a opinião pública. Sim. Porque você domina a opinião pública pela manchete, não pelo conteúdo. E aí você domina pelo raso. E tem uma coisa que é o seguinte, e isso está cada vez mais. Tá? Eu não vou lembrar agora o estudo lá e tal, mas diz que quando você toma partido de alguma coisa, você tem uma dificuldade tremenda. Isso é um indivíduo, né? Qualquer pessoa é assim. Quando você toma partido de alguma coisa, é muito difícil você voltar atrás. Né? Então, assim, o que acontece? O cara que torce pro Flamengo não vai mudar de time. Mas aí já... O Flamengo tá o pior time do mundo, que não tá, né? O Flamengo tá lá na cabeça, porque eu sou flamenguista, claro. Mas o time na 2ª divisão, ele fala que ele é o melhor. Mas eu concordo contigo que é um erro torcer pro Flamengo, né?
E as pessoas não mudam. Cara, as pessoas mudaram, mas é isso que você está falando. Não, mas eu tô brincando, eu nem entro nessa briga do time muda. carioca porque eu sou corintiano, então eu fico mais no eixo São Paulo aqui. Mas assim, a pessoa não muda a opinião dele e às vezes é com coisa besta. Sim. Então assim... Ele sabe que tá errado e segue errado. Ele não Porque não quer admitir que tá errado. O pior é que ele não sabe que ele tá errado. Ele compra uma briga de uma coisa que ele é ignorante no assunto. Sim. Né? Não, você quer ver essa briga hoje de quem apoia Israel e quem apoia o Hamas lá. Cara, você vê uma briga de gente que não entende nada, entendeu? Julgando se o ataque foi certo, se foi errado, se isso, se aquilo, torcendo que morram todos, que o outro... que morram todos. Cara, o cara não sabe nada. Cara, o maior contrassenso pra mim é LGBTQIA+, defender o Irã. Não falar mais nada. Não faz sentido nenhum. Não precisa falar mais nada. Mas é que o imperialismo dos israelenses, o sionismo, que leram uma nota de rodapé sobre um livro uma vez. Né? Leram no Twitter. Exatamente. Então, assim, os caras não têm noção do que é, de como funciona. Né? Eu sempre falo assim que eu não tenho nada contra, bem pelo contrário, a cultura do Islã, Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é os outra árabes coisa. lá e tudo mais. Mas lá o homem pode casar com quantas mulheres? Isso é cultural, não dá pra julgar. As mulheres não podem trabalhar e tudo mais. Cara, as regras foram impostas daquela forma para a sociedade e eles aceitaram, entendeu? E da mesma forma que muitas das regras eles olham para nós e se sentem, acham um absurdo, da mesma forma, entendeu? Né? Nossa, as mulheres aqui não cuidam da família, as famílias estão se perdendo, olha o número de divórcios e tudo mais. Eles olham com esses olhos para cá. Sim. Né? Sim. Então, assim, destruição dos valores da sociedade. Quem está certo, quem está errado, não tem Vai problema. saber. Então, entre você ter a cultura até você extrapolar isso para o terrorismo, é gigantesco. Ou você não ter a liberdade de você ter a opção sexual, no caso de muitos países lá, principalmente do Irã, hoje em dia, lá, né? Um homossexual lá é morto. Não é nem questão de que ele vai ser renegado, preso. Não, ele é morto. É na capital. Então, assim, onde que você está nesse viés? Você não tem como... Primeiro que talvez a pessoa não precisa nem apoiar ou deixar de apoiar, porque não, e o nível ela de não faz parte informação disso. real que a gente tem, se a gente não está entendendo o que está acontecendo lá no Mato Grosso, o cara aqui de São Paulo, como é que o cara está entendendo o que está acontecendo no Irã? Cara, muita gente não está entendendo o que está acontecendo aqui do lado, em Piracicaba. Aqui, não entendeu? Não tá. Deixa eu mudar um pouquinho de tópico, né? Trabalhei Meu pai foi da construção civil, né? E eu vi um movimento lá em Brasília que foi um movimento muito forte, que eu acho que é um movimento... Antes de eu continuar, tem só um fiozinho branco no seu paletó aqui, ó. Isso. É um movimento que eu vi muito grande, que foi a dificuldade das grandes construtoras passarem para a segunda geração dos seus negócios, ou para a terceira geração. Como que você vê essa dinâmica no agro como advogado? Porque aí você trabalha essa questão de proteção patrimonial, de sucessão. Como que você vê essa dinâmica? Rodrigo, o agro, ele já, vamos dizer assim, que historicamente... Né, ele é passado de pai para filho. Ele é passado de pai para filho. Sim. Né? Então, assim, você tem uma parte cultural nisso. Você vê muitas vezes gerações, e isso não que eu seja tão experiente assim, né? Mas a gente acompanha assim coisas que às vezes um filho mais novo criticava. Quando ele foi suceder o pai, ele passou a fazer exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, né? Você tem os dois viéses, né? Você tanto conhece bem o agro, porque seu pai é do agro, você também é do agro, e você é advogado para o agro. Exatamente. Né? Então você conhece essa matemática por várias óticas. Meu pai, ele é filho de pequenos microprodutores rurais, né? Sim. E hoje ele é industrial, né? Sócio de indústria. Mas veio do agro. Sim. E
e tal. A gente ainda tem algumas pequenas propriedades lá. Meu pai tem, né? Então, assim, mas o que acontece? Então, a gente conhece essas realidades, esses vieses, né? Só que hoje tem uma questão que talvez em 100 anos a coisa foi se transferindo e você teve algumas implementações de tecnologias, mas elas eram bem mais lentas. Sim. Né? Eu sei que quando meu pai era criança, a agricultura deles era basicamente de subsistência. Sim. Né? Então, assim, quanto mais filho tinha, era mais um para pegar na enxada e trabalhar para a própria família. Exatamente. Por crescer. isso que se tinha 10 filhos, 15 filhos. Exato, entendeu? Era literalmente mão de obra. Era mão de obra, né? Então, assim, era até uma briga muitas vezes, assim, mas para que vão estudar, se podem, mais aqui para trabalhar e tudo mais. Aí depois você começou, você até comentou no antes ali da Embrapa, né? A Embrapa veio, desenvolveu muita coisa. Acho que a Embrapa é uma das maiores empresas do Brasil e é onde o Estado funcionou de forma... Essa Embrapa é um grande exemplo. A Embrapa capital intelectual absurdo. Gigantesco, tá? Então, assim, tem áreas do Estado que funcionam muito bem. O Sistema S funciona muito bem, SESI, Senar. O Senar, só na nossa região lá, capacita mais de, acho que 5, 10 mil pessoas ano. Sim. Muita gente. Sim. Muita Não, gente. tem Então, coisas assim, muito boas. Então, aí você veio, a partir da década de 60, essa profissionalização da agricultura. Então, e daí já passou a ter um tratorzinho, você largou a matraca. Você sabe o que é a matraca? Não. A matraca, você vinha, ficava no solo, abria, caía uma semente, e você tirava. Uma por uma. Uma por uma, e você ia andando, cada passo era um pezinho que você ia plantando ali. Então, você saiu disso, para daí você ter tratores, começa sistemas ainda mais antigos, bater feijão. Né? Eu já acompanhei meu pai, meu avô nisso aí quando eu era criança, bateu feijão, pegava lá, colhia tudo, arrancava, botava em montinhos, ia lá, batia, caía o feijão no caminhão já. Batia era uma máquina que era como se fosse uma colheitadeira, mas ela ficava mais estática. Ela não ia colhendo como vocês veem hoje os vídeos ali e tudo mais. E daí você chega para uma evolução que ela foi levando o tempo de 30, 40, 50 anos. Hoje, a revolução ela está muito mais dinâmica. Sim. Né? Então, assim, hoje o produtor ele tem que estar acompanhando o preço de Chicago, acompanhando quanto está o dólar, entendeu? Fazendo negociações, muitas vezes, ali de empréstimos para daqui 1 ano, 2 anos, ele já se preparar para como ele vai se posicionar no mercado. Se ele compra praticamente os nossos clientes lá que a gente acompanha quando a gente conversa, já tem quase os insumos todos da próxima safra ou comprados ou negociados de alguma forma. Às vezes, para 1 ou 2 safras de alguma coisa já está negociado. Sim. Contratos futuros já passam a ser feitos agora. Né? Para quê? Para vender na safra do ano que vem. Então, extremamente sofisticado. Exatamente. Financeira é extremamente sofisticada. Aí você tem que pensar na questão da produtividade, aumentar a produtividade, fazer todo uma forma com que isso aumente, mas aumente junto com a lucratividade, porque se você... É uma conta que a gente sempre faz. Eu colho 150 sacos de milho por hectare. Tá, mas quanto você gasta? Eu gasto 120 sacos de milho. Aí o outro fala assim, tá, eu colho 100. E quanto você gasta? 50. Quem é mais eficiente? Sim. Né? Sim. Então, assim, não adianta só engordar os olhos do vizinho, né? Você tem que ser eficiente. Sim. E principalmente em períodos de crise agora, que você vê um estresse no preço, principalmente do soja, do algodão. O milho ainda está um pouco melhor, mas soja, algodão. Então você tem margens muito apertadas. Então você tem que ser extremamente bem eficiente ali dentro. E como que você faz isso hoje numa questão que você está... O pai age de uma forma, o filho pensa de outra. O neto, muitas vezes, já está chegando ali com uma visão totalmente crua, mas muito mais moderna. Né? Sim.
Então você tem várias gerações com pensamentos totalmente distintos e Sim. que tem que amoldar isso numa Tem que estrutura. equilibrar essa balança, né? Equilibrar para que você consiga fazer uma transição familiar de forma que seja tranquila, né? Tem patriarcas que ele não quer largar o osso até seus 80, 90 anos. E tem outros que torcem para o filho ter 25 para ele poder viajar com a esposa. Sim. E deixa os filhos cuidando. Perfis diferentes, Sim. né? Realidades diferentes. Então, assim, a gente vê muito, e já viu muito, famílias pulverizarem o patrimônio, perderem tudo, porque um tem que vender para o outro, se outro já não dá certo, não tem aptidão. E quando vê, está vendendo para um vizinho e em menos de... Você não passa uma geração. Sim. Não passa uma geração. Sim. Às vezes a pessoa ainda está bem porque ficou com imóveis na cidade, ou montou um comércio, ou alguma coisa e tal, mas ela sai da atividade. Né? Então, assim, qual que é o objetivo do patriarca, muitas vezes? Né? Porque você falou da construção civil, né? Mas tem muita patriarca que olha e vê e fala: opa, essa turma aqui minha... Não vai rodar. Não vai rodar isso aqui. É melhor eu vender antes ou eu encerrar antes, não deixar eles se matarem numa coisa que depois eles vão levar o resto do patrimônio junto. Exato. Né? Preservação de capital. Preservação de capital. Então, assim, depende muito do que é, quem que quer o quê, né? Sim. Porque você tem duas alternativas. Ou uma, você sai da operação, pega aquele capital e divide, né? E aí tem instrumentos de holding e tudo mais. Ou você cria uma holding profissionalizada e transforma aquilo numa empresa profissional com uma menor interferência da família. E você ajuda as pessoas nessas duas situações, né? O que na minha visão vai acontecer com o agro, já está acontecendo, é o seguinte: é dois tipos de pessoas que vão estar trabalhando lá. Tá? Um é o proprietário de terra. Sim. Proprietário. Tá? E o outro é o operador. O operador é quem vai plantar, colher. Sim. E são figuras distintas. São figuras distintas. Tá? Então, um é o dono do capital terra, o outro é o operador. Sim. Por que eu vejo isso? Pode ser que o operador seja proprietário? Pode, não tem problema nenhum. Mas ele tem que ter noção que aqui ele está como proprietário, aqui ele está como um operador. Sim. Então você tem que começar a dividir isso de alguma forma, né? Para mensurar. Vale a pena eu ser operador? Porque às vezes eu não tenho a aptidão agrícola que nós falamos lá. Entendeu? Às vezes eu sou ruim de negócio. Falam uns amigos: não, porque eu vou herdar uma fazenda. Eu falo: você está fudido. Morou a vida inteira na cidade. Mas assim, vai passar a ter muita gente que vai ser só operador. Exato. Tá? Hoje tem grandes grupos que operam áreas gigantescas lá. E tem pequenos também. Tá? E eu acho que ainda tem um grande receio com esses grupos um pouco menores. Mas vai passar a haver essa profissionalização. Por quê? Eu vejo que a gente tem muita gente lá que os filhos chegaram num ponto que vem o tanto que o pai sofre com aquela operação, né? O cara não dorme, aí quando vem a seca, e daí se pegar fogo na palhada do milho, vai passar o fogo pro milho que ainda não colheu, que vai... Sofrimento. Pode passar para uma reserva florestal, e daí já vem multa, já vem não sei o que, você movimenta caminhão, trator, caminhão-pipa e tudo mais para você apagar aquele incêndio. Não é fácil, sabe? Não. E o cara fala assim: eu não vou querer isso aí não, entendeu? Então eu posso ter uma renda alugando a minha terra lá, arrendando, né? Ou sendo um parceiro agrícola, participando um pouco mais do risco, mas não diretamente você está ligado na execução. E com uma receita favoravelmente alta, né? Então, dependendo do tamanho da terra, vale a pena. O cara fala: não, eu não vou entrar nessa aqui de ficar sofrendo tudo isso, essa insegurança. Mas eu também aceito a ter uma margem menor disso, né? Então, e deixa quem vai ser o operacional a ser operacional.
Que aí sim, aí você vai ter aquela pessoa, aquela empresa que vai estar trabalhando exclusivamente para isso, né? Então eu vejo como duas figuras. E hoje os produtores rurais, eles já estão tendo, muitos deles já estão tendo essa consciência. Sim. Entendeu? Alguns ainda buscam, não, meu filho que vai plantar, que não sei o quê e tal. E querem obrigar uma coisa que não vai dar certo. Não vai ser orgânica, sabe? Não vai ser natural. E na falta dele, obviamente, o cara vai pular fora, né? De um jeito ou de outro, ele vai pular fora. Mas às vezes esse cara... A agricultura é uma coisa que é difícil, sabe, Rodrigo? Porque muitas vezes o cara quer pular fora e ele não consegue. Por quê? Ele tem financiamento de máquina, ele tem um financiamento guarda-chuva, ele tem custeio, ele tem N coisas que ele fala assim, eu não consigo mais sair fora da operação. Que ele fica preso. Literalmente porque se eu preso. sair da operação, eu vou perder metade do meu patrimônio. Sim. Entendeu? Eu não consigo. Eu tenho que continuar seguindo nessa vida, porque senão eu vou perder patrimônio. Sim. Então, assim, não é nada assim. Ou então ele tem que esperar vir uma época dourada de novo para ele conseguir. Tá tudo. Só que daí quando vem a época dourada ele fala, bah, mas eu vou sair no auge agora. Aí ele fala, agora que ficou bom, né? Agora que tá bom, agora que tá bom, eu vou eu embora. vou sair. Então, assim... E como que você ajuda essas famílias como advogado? Porque são muitas questões que são jurídicas, mas tem muitas questões pessoais envolvidas nisso, né? Eu acho que assim, a gente tem que tomar um certo cuidado para não invadir a área da gestão. Né? Eu, como advogado, eu faço a parte mais técnica, mas eu identifico os pontos, principalmente. Né? Sim. Então, assim, como muitos dos clientes a gente já conhece, então, assim, você já sabe que uma estrutura, muitas vezes, que é vendida, aquela de pacotinho, ela não vai caber naquela família. Exato. Né? Porque é o perfil, você conhece o perfil. Eles são mais tradicionais, não são avessos ao risco, são isso, são aquilo. Você tem que levar uma coisa mais palpável, né? E muitas vezes estão atrás tecnologicamente, às vezes, algumas famílias. Então, se você não consegue chegar lá e implementar coisas muito sofisticadas. Sim. Não, vamos montar uma SA com não sei o quê, pensando numa offshore, já vamos levar dinheiro para fora do país e tudo mais... quando o cara não tem a contabilidade dele organizada na pessoa física. Sim. Então, assim, não, calma, né? Vamos fazer uma coisinha de cada vez. Então, abre uma empresa limitada, abre outra empresa operacional, divide o que é uma, o que é da outra, organiza isso aqui. Agora, fez tudo, tá? Vamos no próximo passo, transferir essas cotas, ou vamos fazer uma SA para depois transferir as ações e não mais as cotas. Não, eu quero levar por segurança um dinheiro para o exterior. Vamos ver como é que a gente faz isso. Leva uma parte para lá, reinveste na tua próprio negócio e você paga esse financiamento. Isso vai ser um negócio interessantíssimo. Você jogar o dinheiro, o seu capital para fora e trazer como investimento? Você traz para ele financiar você mesmo. E você abate isso do seu imposto de renda. Hoje, da próxima, vai bater do IBS, CBS. Que legal. Então, assim, eu tenho dinheiro aqui, sobrou e tal, coloco lá fora, ele me serve como uma segurança estando no exterior, e você pega esse aporte, empresta para você mesmo aqui, através de um fundo. Sim. Né? Um fundo, Sim. É uma pessoa diferente. Uma estrutura jurídica. Você vai pagar juros para ele, vai não sei o quê, vai tudo. Então, você está levando isso daqui para fora. E então você está onerando o teu negócio, mas onerando para você mesmo. É usar o capital próprio com inteligência. Com inteligência, entendeu? Sim. Reduzindo carga de tributos e tudo mais. Eu acho que esse planejamento em si, ele vai ser cada dia mais necessário. Sim. Né? Agora, assim, eu não consigo hoje ir na gestão em si do negócio. Né? Eu consigo identificar como está e tudo mais. Aí a gente tem muitos consultores que são especialistas em fazer essa outra abordagem. Sim. Que é conseguir explicar essa questão da transição, né? Sim. Tanto o conflito geracional e tudo mais. Se eu entrar nessa parte, aí às vezes eu compro briga com os dois lados dos meus clientes lá e não é uma questão interessante. Sim, sim. Eu tenho que deixar que um consultor resolva especializado trate dessa questão operacional. Mas você resolvendo a questão tributária, societária, sim, de transmissão patrimonial, em um segmento que já é
naturalmente passado de pai para filho, você é o rei. Não vou dizer que a gente é o rei, né? Mas assim, a nossa ideia é fazer que isso se torne de uma forma pacífica, primeiro ponto, entendeu? Econômica, né? Que não gere conflitos futuros, porque é uma questão importantíssima. Porque a pior coisa que tem é briga familiar. É desgastante, né? Sim. Então, assim, e que traga proteção. Realmente, você tem... Não vou dizer que você tem uma blindagem, mas você tem camadas de proteção ali que você garante que eventos de terceiros, eventos de sócios, de acionistas e tudo mais não atinjam a empresa de forma direta, né? Então, são várias coisas que você consegue fazer hoje para proteger o produtor rural e, principalmente, você fazer isso de uma forma natural, que não seja uma questão assim, uma grande preocupação, então, a partir do mês que vem eu tenho que agir tudo diferente. Não. Você tem que deixar a tranquilidade que, não, você não vai fazer nada diferente, entendeu? Tá, então, para que eu estou fazendo? Às vezes é a pergunta. Você fala, não, calma, vamos fazendo que você vai entender. Aí a contabilidade dele vai separar lá, não, 10%, ou o fiscal dele, quem emite as notas, quem faz os contratos, vai pedir que 10% das notas sejam o nome de uma pessoa física, outro da pessoa jurídica. Então, você começa a estruturar, mas em coisas simples, que não vão dificultar, principalmente o operacional. Principalmente a pessoa, o sócio. Né, o patriarca, né, que é mais avesso. Né? E muitas vezes... Só que ele esquece que ele já passou por N transformações. Entendeu? Ele acha, não, isso aqui vai ser muito difícil, vai me dar muita dor de cabeça. Vai tirar a dor de cabeça. Há 10, 12 anos atrás entrou as notas fiscais eletrônicas, todo mundo achou que ia morrer. Não morreram, entendeu? Porque como não tenho internet lá na fazenda, não sei o quê. Cara, todo mundo deu um jeito. Sim. Essa é a verdade, porque virou uma obrigação. Sim. E o Brasil, a gente vai criando cada vez mais obrigações e isso não vai parar. Não. Né? As mudanças não param. As mudanças não param. Né? Então, assim, mas é uma questão que hoje você tem que estar bem preparado para fazer isso, para atender de uma forma, entender que a coisa ela tem que ser natural, orgânica. Né? Um probleminha sempre vai surgir, daí a gente vai desviando ele, vai contornando. Você não pode se esquecer onde você quer chegar. Né? Um desvio para cá, um desvio para lá, você corrige o rumo e chega lá na frente. Né? Porque qual que é o objetivo? A gente fala de holding, a gente fala de planejamento sucessório e tudo mais, mas a gente tem que pensar que são empresas. Elas são empresas, são grupos familiares que se tornam empresas. E como empresa, a gente tem que olhar os exemplos que tem no Brasil e no mundo. Sim. Né? Então, você vai para estados ali como o Rio Grande do Sul, tem N empresas que se formaram há 50, 60 anos atrás e são o mesmo grupo familiar até hoje. Sim. Né? Então, vamos ali para o caso da SLC hoje, acho que o grupo que mais planta agricultura no Brasil. É uma gigante familiar. Né? A VEG, mas a gente vai para o lado aqui, quem se organizou antes cresceu organizadamente. Então, exatamente. Vamos ali para o exemplo do Itaú aqui, sim, Moreira Salles e tudo mais. Sim. Esses grupos, o que eles são? São holdings. Exato. Entendeu? Só que são holdings em mais variados segmentos que eles estão constituídos há 80 anos. Então, ao invés de todo mundo pegar um pedacinho do seu negócio ali e trabalhar sozinho, ou vender, ou não sei o quê, não, eles se estruturaram e se prepararam para esse grande crescimento. Há 100 anos atrás, há 110. Né? Você vai para o agro, você vai para grupos como John Deere. Exato, é isso que eu ia falar. Então, você tem esses exemplos no agro também. Tem. A DM, Luiz Dreyfus, Cargill. São empresas familiares que lá atrás eram o quê? Eram a ideia de um patriarca. Sim. E esse patriarca fez o quê? Vou constituir uma empresa que vai administrar isso tudo aqui. Aí vou chamar filhos para o conselho, vou chamar pessoas externas para o conselho e vamos organizar isso aqui. Qual que é o objetivo da empresa? Crescimento, manutenção do legado, tal. Só existe um caminho para perpetuar uma empresa. É a holding.
Só existe esse caminho de você realmente profissionalizar a gestão, de você de fato colocar ali as questões de quem é quem, qual é a função de quem. E eu acho que esse pensamento é o que faz uma empresa se transformar numa empresa grande. Sim. Eu não vejo isso acontecendo assim, a empresa já é gigante e vai fazer isso. Ela fica gigante depois que ela faz isso. E assim, obviamente que tem gente que pensa numa coisa menor. Não, Sim. eu tenho 10 apartamentos e eu quero fazer uma holding. E precisa. Ótimo. E precisa entendeu? também. Precisa também. Ótimo. Entendeu? Precisa também. Agora, assim, quem pensa e vem num crescente, ele tem que se organizar, porque quando você tem a empresa, você tem um organismo que está rodando. Sim. Né? E se você tiver esse organismo sadio, Tudo funciona. se você faltar, ele segue. Segue. Então ele segue rodando tranquilamente. Né? Eu dou sempre um exemplo aqui, que é as cooperativas de crédito. Sicredi, Sicobi, Cressol e etc. e tal. Esse é o melhor exemplo. Quem é o dono dessas cooperativas? Entendo. Pô, mas não é o olho do dono que engorda a boiada? Exatamente. Né? Então, assim, não. É porque quem criou ela lá num sistema cooperativo, né, colaborativo e tudo mais, o que ele fez? Eles criaram regras de quais são os objetivos e a coisa... Saúde. Obrigado. E a coisa, dentro desses princípios, dentro dessas regras, ela foi se desenvolvendo. Ninguém conhece o dono do Sicredi, pô. Porque não tem. Exatamente. E nem por isso o Mas você Sicredi tem os para de crescer. estatutários, você tem a cadeia de comando, você tem o conselho. É uma estrutura profissionalizada, né? Exatamente. Vinícius, a gente podia ficar horas aqui. Tinha várias coisas na pauta aqui que eu não consegui trazer. Então você vai ter que voltar. Essa é a má notícia, que a gente não conseguiu tudo. A boa é que você vai ter que voltar. Maravilha. Queria te agradecer muito pelo bate-papo e por elucidar tantas questões que eu acho que o que está faltando hoje é uma valorização nacional das coisas. E para a gente valorizar o país, a gente precisa entender como o país funciona. E do ponto de vista de quem mora nos grandes centros, existe uma área cinzenta aí em que a gente não consegue ver a grandeza do país. Né? E o agro é a grandeza do país, o empresariado brasileiro é a grandeza do país. E eu venho vendo uma narrativa, e eu sou especializado nisso, né, em construção de narrativas. Vejo uma construção de narrativas que deteriora, né? E acho que você foi o cara que acho que melhor colocou, né? Você tem o teu camisa 9 e tu quebrou o joelho dele, de propósito. Isso é contrassenso, né? E aí fica a pergunta, né, para você que nos assiste. A quem isso atende? A quem isso atende? E por quê? Aí façam suas reflexões. Mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse sua mensagem final aí para as pessoas que nos assistem. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho disso, né? Acho que a ideia justamente é essa, é conseguir passar a mensagem de integração, sabe? E principalmente integração entre os brasileiros. Tá? A gente tem que entender que quem quer o nosso mal está do lado de lá do oceano. Tá? E essas pessoas, não é que elas querem o nosso mal, não. Elas só querem condicionar nós a permanecermos pequenos e fracos. Então, assim, se a gente conseguiu passar essa mensagem, fico muito feliz. Te agradeço mais uma vez. Um grande abraço para toda a tua audiência aí. Maravilha. Obrigado. E aguardo você aqui numa próxima oportunidade. Valeu. E a vocês, obrigado pela audiência, por assistir esse episódio do Rodricast e aguardem novos episódios logo mais.